Uau! Se é para falar em susto, vamos lá. Antes que o mundo acabe, porque não sei não. Vamos falar agora sobre as tensões no Oriente Médio. Os Estados Unidos da América anunciaram ontem que vão impor sanções contra o Irã. De novo, já nos próximos dias. Além disso, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o país tomará sua própria decisão após se encontrar com aliados. Vamos acionar nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que tem mais informações. Muito boa tarde, Luca, aí às 19h15 na sua biblioteca, vasta biblioteca em Munique. É um pouco jogo de cena, quer dizer, Israel vai fazer um ataque, mas não um ataque decisivo contra o Irã, assim como o Irã anunciou 5 dias antes que ia bombardear Israel e dar tempo de neutralizarem os seus drones e mísseis, ou será que o bicho vai pegar? Olha, Capês, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Não sabemos até que ponto isso é retórica ou, de fato, se tornará uma ação concreta. Vale a gente mencionar que Israel, sim, é um país muito forte, que poderia responder ao Irã, mas que até agora não conseguiu resolver a questão relacionada ao Hamas. A guerra dentro da faixa de Gaza já ultrapassou o período de 6 meses, ainda faltam focos dos terroristas na região sul, a região de Rafah, algo que é muito difícil do ponto de vista estratégico de decidir uma operação militar terrestre por conta do número de refugiados que vivem naquela região. Não é uma situação nada fácil, e também nós sabemos que o Irã é um adversário muito mais à altura do que o próprio grupo terrorista Hamas ou o Hezbollah, que são as procurações iranianas, né, as proxies iranianas, e, portanto, Netanyahu tem que pensar muito bem como vai responder. Muitos acreditam que, por enquanto, seja só retórica, até porque Joe Biden escolheu o caminho mais fácil, o caminho das sanções econômicas, de um isolamento diplomático ainda maior do Irã, que de fato já é um par internacional há muitos anos, apesar de vender petróleo para alguns países da região. É um país que tem um PIB menor que o de Israel, tendo uma população 9 vezes maior, inclusive até se nós observarmos regionalmente, só o governo do Iraque e o governo da Síria, de Bashar al-Assad, apoiam de forma aberta os ayatollahs e acabam os outros países do mundo ignorando, obviamente, o Irã pelo seu histórico de repressão aos direitos fundamentais, principalmente da sua própria população, lembrando todas as cruéis ações que tomam contra as mulheres e as minorias étnicas, além, é claro, das questões relacionadas ao enriquecimento de urânio, ao programa nuclear, que vai contra os interesses de todos os países daquela região, principalmente os americanos e israelenses. Então, a gente vê que tem essa iniciativa diplomática. Hoje nós tivemos visita de 2 ministros das relações exteriores importantes dentro de Israel, tanto Annalena Baerbock aqui da Alemanha, quanto também Lord David Cameron, né, o antigo premier britânico, que agora ocupa a pasta de secretário do exterior, que foi visitar Netanyahu e acabou dizendo que o objetivo dos aliados é mostrar apoio a Israel, mas tentar fazer com que essa escalada não se concretize. Mas, de fato, Netanyahu diz que Israel toma suas próprias decisões. Não sabemos até que ponto ele seguirá com essa retórica que já tem se provado bastante perigosa para todo mundo, dada a importância de Israel e do Irã, um país que é uma potência nuclear, apesar de nunca ter oficialmente admitido, e o outro que muitos acreditam que tenha já o urânio quase enriquecido para fazer suas bombas nucleares, ou seja, estamos falando de pesos pesados da geopolítica e do aspecto militar dentro do Oriente Médio. Bom, a gente tem que falar disso, infelizmente. Se o Israel retalhar fortemente o Irã pode jogar mísseis hipersônicos que vão penetrar os sistemas de defesa aérea de Israel e provocar danos enormes. Israel, então, poderia, em tese, usar armas nucleares para retalhar. Além disso, na guerra Rússia-Ucrânia, está havendo um intenso bombardeio na usina nuclear de Zaporizhzhia, que no dia 7 de abril alertavam que poderia haver um acidente nuclear nos próximos dias. Já se passaram 10 dias. E a Rússia parece que está avançando em relação à última cidade de onde ela capturaria toda a região de Donbass. Como você está vendo a questão da Rússia e Ucrânia ligada com isso? Olha, tem 2 teses que são apresentadas por vários analistas nesse momento. Uma diz que seria, sim, do interesse de Putin ter uma guerra regional ainda maior no Oriente Médio, porque o foco americano se voltaria completamente a Israel.
a Ucrânia ficaria completamente abandonada e ele teria esse momento necessário, o momento exato para avançar ainda mais na região do Donbás e entre outras regiões ucranianas, dando o checkmate necessário para sufocar ainda mais o exército de Volodymyr Zelensky. Outros dizem que, ao mesmo tempo que essa tese pode ser válida, a questão do Irã depender muito de armamentos que são produzidos na Rússia, outros produzidos na China, alguns componentes, poderia fazer com que o país se colocasse em uma posição de não conseguir suprir um aliado regional por conta de estar também utilizando completamente a sua indústria bélica para a sua própria produção. Os russos têm sim um melhor momento, têm avançado, mas já perderam muitos tanques, milhares de tanques, perderam também dezenas de milhares de homens, ou seja, não está sendo uma guerra barata para os russos e eles não teriam como auxiliar o Irã. Então a gente vê que há essa dicotomia de análises e eu particularmente acredito que Israel, por enquanto, até resolver a questão do Hamas, até resolver as questões relacionadas a Gaza, não vai partir para uma resposta ao Irã, apesar de acreditar que num futuro próximo essa resposta sim virá. Apenas é uma questão de prioridades. Eles estão sofrendo muita pressão interna da família dos reféns, mais de 180 dias e essas mais de 100 pessoas estão longe das suas famílias, uma pressão interna ao gabinete de guerra, à questão política, muitos dentro do gabinete de guerra falando até sobre a possibilidade de antecipar eleições para setembro, algo que seria desastroso para Netanyahu. Então acho que essa resposta ao Irã virá, mas não agora. Muito obrigado, Luca Bassani, uma boa noite a você e até amanhã.